Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a questão do Taut na Unity ou no Unity, como vocês queiram definir. Então, primeiro de tudo pessoal, eu vou utilizar como base aqui para essa nossa aula o post, ou melhor, a matéria divulgada no próprio site da Unity, denominada Multi-Taut Input. Então, no link aí no vídeo vocês podem visualizar o endereço e também vou disponibilizar no site o endereço para essa matéria, que ensina a parte básica do Taut, pessoal. Porém, nós vamos incrementá-la um pouquinho. Primeiro de tudo, pessoal, eu vou querer programar o Taut para Android. Então, para vocês conseguirem trabalhar com Android, vocês precisam primeiramente instalar o SDK do Android. Então, vocês podem acessar esse site do developerandroid.com e fazer o download até do Android Studio, pessoal. Ele vai fazer o download do programa Android Studio e o SDK. Vocês também podem fazer o download do SDK sozinho. Então, primeiro de tudo, vocês precisam ter esse software. Outro item interessante para quem vai trabalhar com Android, pessoal, é fazer o download do Unity Remote 4. Para que ele serve, pessoal? Ele serve justamente para isso, ó. Eu vou rodar a nossa aplicação. Olha lá. E eu estou mexendo no meu celular e ele já está mostrando na nossa tela game o resultado. Então, o que acontece? Ele consegue se integrar com a Unity e você pode utilizar o mouse, ou melhor, utilizar o celular em tempo de testes, na hora de fazer os testes aqui no seu programa, em tempo de compilação, né, vamos dizer assim. Então, é muito útil este software. Para nós conseguirmos utilizar ele, pessoal, o que vocês precisam fazer? Primeiramente, instalar esse Unity Remote 4 no celular e depois, no projeto que vocês criarem na Unity, após criar o projeto, vocês têm que vir aqui em Edit, Project Setting, Editor e configurar aqui, ó, Device, N Android Device, para que você consiga utilizar o celular em tempo de execução aqui no Android, ou melhor, na Unity. Então, na aula passada, pessoal, caso vocês não se recordem dessas questões de recursos da Unity, nós implementamos o que? Eu criei uma cena para ensinar como que funcionava o LERP, pessoal. Então hoje, o que eu fiz? Eu me adiantei, eu criei uma cena chamada Taut. Nesta cena, o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei nesta cena alguns elementos Canvas. Então, como que eu coloco esses elementos? É só você vir aqui, Game, UI, e eu coloquei vários componentes texto. Então, quando você clica e adiciona um componente texto, ó, vou clicar aqui, pessoal, ele automaticamente cria o objeto Canvas e coloca tudo quanto é coisa de tela, todos os objetos que são de tela, aqui dentro de Canvas. Então, eu criei 1, 2, 3, 4 componentes do tipo texto, onde o primeiro vai servir para mostrar o ID do Taut, o segundo, a posição, o terceiro, o delta position, e o quarto, a fase. Mas o que seria isso daqui? Nós já vamos ver. Então, façam isso na cena de vocês. Então, criem uma cena, coloquem 4 componentes de texto, tá? Eu também coloquei um outro objeto chamado Taut, que é para nós trabalharmos com o Taut do mouse, e associei a esse componente, pessoal, um script. Então, criem um script aí. Então, só virem na pastinha script de vocês, botão direito, Create C# Script, e deem o nome de Taut Behavior, tá? E nós vamos ver, na realidade, o que esse Taut Behavior faz.
Então, vamos no nosso script aqui, Touch Behavior, e analisar o que está dentro do mesmo. Enquanto está carregando o script, pessoal, outro item que vocês deverão fazer é o seguinte. No caso do meu programa, como ele vai trabalhar com Android, eu vim aqui no meu projeto, Build Settings, e modifiquei, olha lá, a plataforma que eu vou trabalhar. Antes ele estava PC, Mac, Linux Standalone, eu coloquei Android e cliquei em Switch Platform para ele trocar para o Android. Feito isso, pessoal, o que nós precisamos fazer ainda, ó, além de trocar de plataforma? Vocês vão precisar configurar, pelo menos inicialmente, em outras aulas eu vou abordar como fazer isso. Quem tiver interesse pode colocar nos comentários. Alterar as características, ó, Player Settings. Fazendo o que? No caso do nosso Android, o que eu fiz aqui, pessoal? Na identificação do nosso programa, eu coloquei o meu domínio, né? Que geralmente é um padrão isso daqui. Como que você deve colocar a identificação do programa? É o domínio, ponto, o nome do seu programa, tá? O domínio de trás para frente, ponto, o nome do programa. Então, é como se o seu programa fosse o subdomínio do seu domínio. E alterei aqui a versão. Então, toda vez que você vai programar e vai criar uma nova versão, você tem que vir aqui e alterar a versão do projeto que você está desenvolvendo para o Android. Apenas isso, por enquanto, já vai fazer funcionar o que? O nosso Touch. E relembrando, né? Obviamente, eu vim em Edit, Project Setting, Editor, e falei que o editor nosso poderia usar qualquer dispositivo Android. Pronto, maravilha. Além disso, pessoal, obviamente eu já tinha anteriormente instalado o SDK, e na hora que vocês clicarem em Play, ele vai fazer o que? Ele vai solicitar, ou melhor, no Play não, né? Na hora que vocês vierem aqui, ó, Build and Run, que quem não tiver o programa Unity Remote 4, como que vocês vão conseguir testar o software, pessoal, que vocês estão desenvolvendo? Vocês vão ter que vir aqui em File, Build and Run. Ele vai compilar o projeto, criar a APK e já vai instalar no seu celular, tá? Mas o foco principal nosso nessa aula, apesar de eu ter falado tudo isso, é descobrir como trabalhar com o Touch. Então, tudo isso aqui foi só para especificar questão de uso no Android. Então, pessoal, no caso do Touch, olha lá, eu vou clicar aqui também, tem um outro link muito interessante da documentação que fala sobre o Touch. Mas eu vou falar dos principais itens já programando. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, abri o nosso arquivo, que eu associei o meu objeto Touch da tela. E o que eu estou fazendo na tela aqui, pessoal? Primeiro eu criei uma variável do tipo Touch. O que esse Touch representa, pessoal? Ele é como se fosse um objeto, ele é uma estrutura de dados que possui várias características. Essas características dele são utilizadas para definir as possíveis ações e estados da questão relacionadas com o toque na tela. Então, o que eu fiz aqui, ó? Input.getTouch é o método que existe na Unity que tem como objetivo capturar um toque na tela. No caso da Unity, pessoal, esse getTouch, você tem que formar o índice, porque a pessoa pode clicar com mais de um dedo na tela, pode ocorrer mais de um toque. Então, qual toque você quer pegar da tela? O primeiro toque, o segundo toque que ocorreu, entre aspas, simultaneamente, o terceiro toque que está acontecendo na tela? Eu quero pegar o primeiro toque. Então,
primeiro toque começa da posição 0. Então eu peguei o primeiro toque, que ocorreu na minha tela do meu dispositivo, e armazenei ele na minha estrutura MyTouch. Essa estrutura MyTouch, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, o que eu consigo obter com ela? Para cada toque da tela, né? Então, no caso do meu primeiro toque, eu consigo saber o que? O Delta Position. O que seria esse Delta Position? Seria a diferença da coordenada entre o estado anterior do toque e o estado atual. Como assim? Vamos supor que eu cliquei no... Deixa eu abrir aqui a Unity. Vamos supor que eu cliquei aqui e depois eu arrastei o dedo para cá. É a diferença entre esse ponto e esse ponto. E temos vários outros elementos ali, ó, como por exemplo, Delta Time, o tempo que se passou entre também esses dois toques. Finger ID. Então toda vez que você clica na tela, é criado um identificador para aquele toque, porque pode existir vários toques na tela, né? Então cada toque tem um identificador. Phase significa o quê? A fase do toque, pessoal. Como fase do toque? Em Unity, você consegue saber o estado do toque. Como, por exemplo, acabei de tocar na tela, comecei a deslizar o dedo na tela, parei de deslizar, o dedo está deslizando na tela, parei de deslizar o dedo na tela, ou não estou tocando em nada. Position é a coordenada em pixel na tela. Inclusive aqui nesse vídeo, ó, vocês podem visualizar aqui que está em preto e branco, por tonalidade cinza, né, porque o vídeo está pausado, a forma que ele interpreta a tela. Então a coordenada 00 é aqui embaixo, no canto esquerdo inferior, e ela aumenta o valor na parte superior e na parte da extrema direita, tanto para X quanto para Y, né? Y e X. Então, olha lá, além da phase, do position, nós temos o tap count, que é o que? Contar quantas vezes eu cliquei no mesmo lugar com o dedo. Então aqui, ó, só para vocês verem, deixa eu ver se aqui mostra a descrição correta das fases. Olha lá, ele consegue saber se eu estou começando a tocar, se eu estou movendo, se eu estou com o dedo parado, se eu parei de mover o dedo na tela ou se eu cancelei o toque. Então, todas essas são as possíveis fases. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, no nosso script? Eu peguei o toque, ou melhor, o primeiro toque, toque 0 da minha tela, armazenei na minha estrutura de dados, no meu MyTouch, e aqui eu vou fazer o que? Eu vou pegar os dados do MyTouch e vou exibi-los na tela. Então aqui eu peguei o código, o ID do toque, peguei a coordenada X, então quer dizer, acessei a propriedade de posição do meu toque, peguei a coordenada X e a coordenada Y e exibi na tela, na mesma linha. Peguei o Delta Position, também exibi na tela, e o estado do toque. Só para vocês verem, pessoal, aqui eu coloquei em comentário, eu posso também, por exemplo, pegar todos os toques. Então, se vocês olharem esse comentário, eu criei um vetor de toques, olha lá, que recebeu o input.touch. Ele vai pegar todos os toques que ocorreram no seu dispositivo e armazená-los nesse vetor. E você pode acessar a informação de cada toque percorrendo esse vetor. Então, agora que nós vimos o que esses dados fazem, vamos rodar novamente. Então, olha lá, quando eu clico na tela do meu dispositivo, ele mostra o ID. Então, quer dizer, qual toque que foi? Toque 0. Qual posição que ele está na tela? Posição 205 e 359. Delta Position, 0 para X e 0 para Y. Por quê? Eu não mexi o dedo.
Se eu começar a movimentar o meu dedo, pessoal, olha lá, vocês vão ver a diferença, ó. Ele pega a diferença entre o toque atual, ou melhor, o toque anterior e o toque atual, e coloca na tela para vocês verem. Com isso, o Delta Position ele é bem interessante para saber o que? A direção. Como assim a direção? Direção que o toque está acontecendo. Então, conforme a direção, eu posso saber em que sentido que o toque andou. Então, por meio do Delta Position, melhorando essa explicação, eu posso saber a direção que a pessoa está arrastando o dedo na tela, pessoal. E, com base nisso, eu posso fazer o quê? Trabalhar em cima do meu objeto. Outra coisa, olha ali, aqui o ended quer dizer o quê? Tirei o dedo da tela. Se eu colocar o dedo na tela, ó, stationary, quer dizer que estou com o dedo na tela. Moved, ó, quando eu movimento o dedo, se vocês olharem lá, ele está falando que eu estou movimentando o dedo na tela. Então, é um item interessante também. Para melhorar isso aqui, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar aqui um objeto 3D, só para finalizar essa parte introdutória. Eu vou vir aqui, Game Object, 3D Object, vou colocar aqui uma esfera, que está no centro da minha tela, e eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou chamar essa minha esfera de ball, e vou de bola, né, ball, e vou fazer o que? No nosso script aqui, olha lá, eu vou criar um outro objeto, um Game Object público, ball, denominado bola. E agora, pessoal, eu vou fazer o que? Eu vou movimentar esse objeto com base em quê? Com base no meu Delta Position, só para nós conseguirmos ver a vantagem desse Delta Position. Então, por exemplo, em vários jogos eu posso utilizar o Delta Position para movimentar o meu personagem. Então, pessoal, eu criei o meu Game Object que vai representar a nossa bola. E agora eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou lá no nosso código e vou clicar em Touch, indicar para ele que esse objeto ball é o nosso objeto ball do script. Então arrastei aqui para o nosso script, o ball, e com isso eu vou poder trabalhar com ele no nosso script. Então aqui vamos fazer com que a bola seja movimentada utilizando o Delta Position. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu já havia implementado esse código, eu vou colá-lo aqui. Antes eu vou tirar esse comentário. Então aqui eu vou colocar o que? Vou criar um vetor e vou armazenar nesse vetor P o transform.position da nossa bola. E agora eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou incrementar na coordenada x o valor do delta position ponto x multiplicado pelo delta time. A mesma coisa eu vou fazer para a propriedade y de p, armazenando, ou melhor, somando o valor que ele tem mais o valor do delta position de y vezes o delta time e atualizando o position da bola. Com isso, pessoal, olha lá, quando nós rodarmos a nossa aplicação e eu movimentar a minha bola, deixa eu modificar aqui o cenário, pessoal, que eu estava fazendo um teste, acabei modificando ele, só para vocês enxergarem mais. Então, olha ali, quando eu movimento o dedo, a bola se movimenta no cenário. Então, olha lá, maravilha. Então eu posso usar o dedo, pessoal, para quê? Posicionar o meu objeto, usando o que? O Delta Position. Então, independente de onde o usuário clicar
na tela, o nosso objeto só vai se locomover com base no que? No delta position. O ponto atual menos o valor do ponto atual menos, ou melhor, o valor da posição atual menos o valor da posição anterior. Então, acho que ficou interessante esse conceito. Quem tiver dúvida pode colocar nos comentários. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.